A criação, ela apresenta que por detrás dela, que é magnífica, existe um Criador muito maior, muito superior. Jesus é superior à criação. Dentro disso que nós falamos na semana passada, havia um certo culto aos anjos, aos seres celestiais. Isso era muito comum na região de Colossos. Se você lê a carta aos Colossenses, preste atenção na carta aos Colossenses. A carta aos Colossenses tem uma ênfase muito grande a seres espirituais, que aquele povo se dedicava e queimava incensos. Isso era comum. Hoje em dia é muito comum. Então, o autor de Hebreus vai demonstrar que Jesus é muito superior aos anjos. E um dos argumentos, ele é um excelente apologeta. Ele vai pegar vários textos do Antigo Testamento e vai dizer, será que alguma vez Deus disse, tu é o meu filho e hoje te gerei, para alguns dos anjos? Alguns dos anjos? Os anjos nunca foram chamados de filho. E ele vai dizer que são seres ministradores. E no capítulo 2 que nós vamos entrar hoje, nós temos em certa medida a aplicação. Nós temos mandamentos. Nós temos o que o autor espera deles e de mim. Uma ação. Aliás, o verso 1 do capítulo 2 diz, por isso, aqui há um elemento de conexão. Eu falei todas essas coisas aqui atrás, por isso, vamos ler o texto? É preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda a transgressão e desobediência recebeu a punição, a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Depois Deus também deu testemunho dela, por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Feche teus olhos no seu lugar, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pelo privilégio e a oportunidade que temos de adorar o Teu nome, de exaltar a Tua majestade, de conhecê-lo através das Escrituras Sagradas. Ó Espírito Santo de Deus, pedimos que o Senhor nos ajude, iluminando os nossos corações, nos dando entendimento, tirando de nós, Senhor, o paganismo, tirando de nós as ideias equivocadas e levando o nosso coração a se dobrar diante de Jesus Cristo, aquele que o Senhor revelou como o sustentador de todas as coisas, aquele que está assentado ao trono, aquele que ofereceu como um sacrifício por nós, perfeito, completo, e que está hoje à destra de Deus como nosso sumo sacerdote intercedendo por nós, que conhece as nossas fraquezas, que conhece as nossas lutas e é poderoso o suficiente para nos livrar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ser Teus filhos e sermos inseridos na Tua família, mas ao mesmo tempo nos ajuda para que prestemos atenção, para que não nos desviemos, para que não sejamos negligentes, para que tenhamos ouvidos atentos à Tua palavra, assim como o Senhor nos orienta. Nós louvamos o Teu grande e precioso nome, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Como nós vimos nessa introdução, há um porquê do por isso. Há um porquê dessa exortação, dessa chamada de atenção, dessa orientação do autor bíblico àquele povo. E a primeira pergunta, ou a primeira parte que eu queria entrar nesse sermão como uma introdução é: nós temos ou somos disponíveis
a sermos por vezes exortados e corrigidos. Eu tenho 2 filhos, um de 4 anos e um de 11. Talvez uma das coisas que eu mais repita diariamente no convívio com os meus filhos é: eu já falei isso para vocês. Nós estamos morando numa nova casa e agora tem uma escada, uma casa de 2 andares, e meus meninos acham que ali é um tobogã, acham que ali, sei lá, é uma parede de escalada ou qualquer outra coisa. Todos eles já caíram, algumas vezes. E às vezes eu falo: quantas vezes eu já falei? Eu sou meio assim em casa, tá? Segura no corrimão, não sobe correndo. Em alguns momentos eu converso com eles e falo: filho, se você tivesse dado atenção e não negligenciado o que eu falei para você na primeira vez, eu não precisava estar aqui chamando a atenção de volta. Eu não precisava estar corrigindo de volta. Eu não sei se isso é a mania de pai, né, ou de mãe, mas às vezes parece que a gente tem que brigar para eles ouvirem. Eu falo: filha, não quero brigar com você. Eu gostaria que você ouvisse na primeira vez. Que você desse ouvidos. Que você estivesse atento ao que eu falo. Eu não sei se é só com os meus filhos, mas parece que às vezes eu falo e eles estão em outro planeta, em outro lugar, né? E aí você fala 1, 2, 3 vezes e às vezes eles ouvem. Talvez isso seja uma dificuldade inerente a nós, aos seres humanos caídos, que trazem no seu coração, que trazem na sua existência um anseio de ser o seu próprio Deus, de ser o dono da sua existência, de ser o sustentador de todas as coisas. E temos dificuldade em ouvir, temos dificuldade em sustentar o que ouvimos, temos dificuldade de aprender com o que ouvimos. Hoje eu tenho 41 anos, sei que não parece, mas tantas e tantas vezes ao refletir acerca da minha vida, olho para trás, para conselhos do meu pai, ou em ambientes de trabalho que tive, e não acolhi, não ouvi, e não dei atenção, e percebo o quanto a negligência, ou talvez quantas oportunidades eu perdi, por causa do orgulho, da dificuldade em ouvir, da dificuldade em assimilar. Segundo elemento da nossa característica humana, temos uma grande dificuldade de interpretação. A nossa interpretação, infelizmente, é sempre pautada a partir do nosso ponto de vista, da nossa cosmovisão, de como nós pensamos acerca da história, do mundo, da realidade. A nossa interpretação, na maioria das vezes, é enviesada. Não é verdade? Na era das redes sociais, dos diálogos, das conversas, por WhatsApp ou por alguma coisa, como temos dificuldade de entender a verdadeira intenção, ou compreender o que realmente a pessoa X ou Y quis dizer. Somos rápidos a interpretar mal interpretado. Eu trouxe uma frase de um livro do Nelson Rodrigues, onde diz assim para nós: certa vez um erudito resolveu fazer ironia comigo. Perguntou-me: o que é que você leu? Então Nelson Rodrigues respondeu: Dostoiévski. Ele queria me atirar na cara os seus 40 mil volumes lidos. Insistiu comigo: o que mais? Nelson Rodrigues respondeu: Dostoiévski. Teimou ele: só isso? Dostoiévski. O sujeito, atordoado pelos seus 40 mil volumes, não entendeu nada. Mas eis o que eu queria dizer: pode-se viver para um único livro de Dostoiévski, ou uma única peça de Shakespeare, ou um único poema, não sei de quem. O mesmo livro é um na véspera e outro no dia seguinte.
Pode haver um tédio na primeira leitura, nada, porém, mais denso, mais fascinante, mais novo, mais abismal do que a segunda leitura ou a repetição. Nós temos dificuldade com a repetição. Nós vivemos em uma via acelerada em que a gente quer passar correndo, a gente quer jogar no ChatGPT para resumir para nós, e ele ainda fazer um áudio para nós depois, ou alguma outra coisa. Nós queremos que aquilo que talvez pessoas debruçaram-se, lutaram, pesquisaram, cavaram, seja resumido para nós em uma sentença. E nós nos achamos profundos por isso. Profundos por conhecer apenas a ranhura de determinadas coisas. Isso é ruim para a nossa vida. Isso é pequeno para a nossa existência. Aliás, Deus nos deu um único livro. Não sei se Nelson Rodrigues falou em referência a isso. Mas temos em si o mesmo livro. O mesmo livro, que por vezes, no dia seguinte, a leitura parece mais transparente. Por vezes na meditação, na contemplação, no exercício da exegese, ele faz para conosco uma capacitação da nossa realidade diferente. Somos rápidos, queremos tudo rápido. Eu também luto com isso. Não estou aqui dizendo para vocês que sou livre dessa realidade. Sou como vocês. Talvez nós somos assim. Queremos os nossos 40 mil livros resumidos pelo ChatGPT. Mas algo que falta-nos em relação à verdade de Deus, e aqui eu quero só usar como exemplo o que Nelson Rodrigues nos disse, é que não há nada mais denso, mais fascinante do que a releitura, do que voltarmos a alguns lugares. Eu tenho na minha biblioteca alguns livros ali, que alguns especificamente deles, eu releio sempre, entre eles a Escritura. Por quê? Porque existem elementos que são fundamentais à minha existência, que de um ano para o outro, de uma década para outra, ou aqui no caso dos hebreus, passando-se 20, 25, 30 anos, começa a se tornar mais distante, obscuro, e talvez não tão fascinante, porque o que nós fazemos? Nós vamos colocando coisas sobre coisas, e coisas, e coisas. O problema é que muitas dessas coisas, como os hebreus estavam colocando, eram mentiras, eram superficiais, eram, como o autor vai dizer, sombras, sombras, sombras da realidade verdadeira, sombras do profundo de quem Deus é, sombras. Nós trocamos, por vezes, aquilo que é palpável, e aqui eu falo do palpável, não no quesito físico, mas no quesito espiritual, naquilo que é certo, naquilo que é genuíno, por coisas inúteis, passageiras. E nos achamos orgulhosos por isso. Nós somos chamados continuamente a não nos desviarmos, não negligenciarmos. E para não nos desviar ou não negligenciar, deve haver em nós um exercício do quê? De prestarmos mais atenção. Prestar atenção. Prestar atenção às coisas que valem a nossa atenção. As coisas que têm um valor profundo.
Um dos exercícios da prática pastoral na preparação do sermão é repetição. Se você deseja ser um pastor e você só gosta de coisas novas, talvez você deva buscar outra profissão ou outra vocação. Porque o chamado pastoral é um chamado à repetição. É um chamado, em grande medida, a prestar atenção dia após dia nos elementos básicos da fé e ensinar os outros a isso. E como pastor, chacoalhar os outros para isso, voltar os olhos dos outros a isso. Prestar atenção. Ouvir é o primeiro mandamento da carta dos Hebreus. Aqui a gente tem uma ordem. A gente às vezes não gosta, né? Não, porque os mandamentos são da lei mosaica. Meu irmão, a gente às vezes não tem compreensão de quantos mandamentos tem no Novo Testamento. São ordens. Não é o nosso primo que está falando. É o nosso Senhor. É o Rei da Glória. Inspirando os autores bíblicos a falar a você. Preste maior atenção. Atenção ao que temos ouvido. Treine os seus ouvidos. Aprenda a ler. Pastor, eu sei ler. Há um diagnóstico muito claro na nossa sociedade, que a nossa sociedade tem uma dificuldade tremenda de leitura, de interpretação básica das coisas simples. E eu não me coloco como isento disso, meu irmão. Se tem uma coisa que eu me arrependo profundamente, é no período da minha juventude, nos anos escolares, ser tão negligente, por exemplo, a uma matéria como o português. Hoje, após o culto, eu estou indo viajar para o seminário. 3º ano. Vou ter matéria de hebraico agora. Eu odeio o português. Brincadeira, eu amo agora. Mas eu odiei porque fui negligente durante tanto tempo na minha vida. E isso me gera uma grande dificuldade hoje para outras áreas. Quando nós negligenciamos, quando nós não damos atenção àquilo que nós temos ouvido, ou quando nós somos rápidos a responder, ou quando nós queremos apenas o resumo do resumo, nós vamos arranhar a superfície e nós também vamos ser como uma água rasa. Deve haver em nós, em especial com a palavra de Deus, profundidade. É preocupante que outras coisas tomem mais a nossa atenção do que as coisas do Senhor. Sabe, é preocupante. Estou falando com você. Se no seu dia a dia, na sua prática de vida diária, todas as outras coisas tomam uma atenção profunda de você, e você dedica todo o seu tempo, o seu intelecto, a sua razão, o seu raciocínio, as suas coisas, eu não estou dizendo que você não deve fazer, mas é preocupante se todas as outras coisas são mais saborosas do que as coisas do Senhor. É preocupante se na sua alimentação diária, se na sua vida diária, não há no seu ser, sabe, aquele desejo saboroso de se encontrar com Deus, na palavra, no conhecimento. Sabe quando você gosta de comer uma coisa maravilhosa, e aí você fala para alguém e a pessoa não gosta, tu fica indignado com aquilo? Meu filho mais velho não gosta de pão de queijo, vocês acreditam nisso? Não, é quase uma blasfêmia, não é verdade? E olha que eu nem sou mineiro, né? Não, ele não é mineiro. Ele já mora aqui há 6 anos quase. Mas ele não come, e a Ana fica brava porque eu tento forçar ele todo dia. Filho, é pão de queijo que tem hoje de volta. Às vezes ele morre. Essa semana a gente foi num GC, ele comeu um queijo lá. Ele também não come queijo.
Ele só comeu porque tinha um salame no queijo junto lá, ele comeu. Mas não é assustador para você, né, você conhecer alguém que não gosta de tropeiro? Você percebe? Sabe, nessas coisas naturais a gente fica abismado, mas a gente não fica abismado com nós mesmo quando não há um sabor em nós pelaquilo que é mais saboroso e grandioso e eterno e precioso do que qualquer outra coisa. Sabe, é como se nós nos alimentássemos dia após dia apenas de glúten, sendo que existe uma infinidade de coisas na palavra do Senhor ou no Senhor que são saborosas. O povo que está ouvindo essa carta estava deixando de ouvir o que o Senhor tinha nos falado. Se você tem perdido o apetite por ouvir, tem algo errado com você. Tem algo errado com você. E talvez algo errado com você, mais uma frase de Nelson Rodrigues. Ele disse que a televisão matou a janela. E aqui, ele é um homem mais antigo, que viveu em uma sociedade em que não tinha aqueles meios de comunicação que roubavam a atenção das pessoas, e as pessoas então abriam as janelas, não só para fofocar, espero eu, né? Mas para enxergar as coisas, para ver um mundo, para ver uma realidade de coisas que é muito maior do que o nosso pequeno mundinho ali. Talvez nós poderíamos dizer que o celular matou a janela, as redes sociais. Somos o povo mais conectado de todos os tempos, mas ao mesmo tempo o povo com os relacionamentos mais simplórios, mais rasos, com maior dificuldade. Talvez porque o que tem nos alimentado matou a janela. A janela do conhecimento de Deus, da profundidade de Deus. O autor de Hebreus está exortando aquele povo, ele está exortando mesmo. Ele fala, prestem atenção. Sabe, abre os olhos de vocês, abram a janela do coração de vocês, olhem para fora, enxerguem a majestade, ouçam. As pessoas dedicam tanto tempo para ganhar dinheiro, tanto tempo para conquistar o mundo, e depois gastam todo o dinheiro para ganhar o tempo perdido, para recuperar a saúde. Isso é um ciclo insano. Aquele povo estava se deixando levar por coisas passageiras. Outro ponto, e aqui é algo que devemos aprender, é o que Tiago fala em sua epístola. Fala que nós deveríamos ser tardios a falar. Deveríamos ouvir mais. O que nós queremos? Nós queremos ter razão. Dificilmente a gente vai esperar para responder. Porque na nossa mente, se nós respondermos o quanto antes, a gente vai ter a melhor resposta. Será? Será que se não acalmarmos e ouvirmos o que o autor de Tiago fala em 1,19, sejamos todos tardios a falar, tardios ao irar-se. Deve ter um exercício de paciência, de interpretação. Fomos picados pelo mosquito, não da dengue, mas um mosquito da aceleração. Parar não deve ser um problema para nós, quando nós paramos para contemplar o eterno. E o autor vai explicar um problema que aqueles irmãos receberiam, caso eles não se atentassem e se desviassem disso. Ele vai fazer um paralelo com o passado. No verso 2 ele diz, olha, a mensagem transmitida lá atrás por anjos provou sua firmeza. E aqueles então que transgrediram e a desobediência dessas pessoas, eles receberam a devida punição.
Aqui há sobre nós uma realidade vasta do Antigo Testamento. Várias vezes Deus usou, por exemplo, anjos e manifestações sobrenaturais para falar a sua verdade, para ensinar o povo. A própria entrega da lei de Deus no Sinai, que provavelmente está aqui na mente do autor, tem isso em vista. Para o judeu, a entrega da lei era cercada por essa realidade espiritual. E o que aconteceu com aquele povo lá atrás? Receberam as ordenanças, ouviram, mas negligenciaram. Morreram no caminho. Eles não entraram na terra prometida. O texto bíblico fala para nós que saiu 600 mil homens aptos a segurar a espada, capacitados à guerra. Talvez homens ali entre 18, 16 anos a 50 anos. E aí há essa estimativa, quantas outras pessoas saíram entre mulheres, crianças, idosos, talvez 2 milhões, 3 milhões, não sabemos. Fato é que desses homens capacitados para a guerra que ouviram, só 2 entraram. Josué e Caleb. Você lembra do texto? Que eles vão enviados por Moisés, Números 12 ou 13, eles vão entrar na terra prometida, lá em Canaã, eles vão lá observar as coisas, e eles voltam com um relatório, 10 homens com um relatório negativo, 2 com um relatório positivo. Aqueles 2, Josué e Caleb, que tinham um relatório positivo, o relatório positivo deles incluía algo. Se você ler o texto, você vai lá e vai prestar atenção. Deus nos disse que essa terra é nossa. O relatório positivo deles não estava baseado apenas no sentimentalismo, na emoção, no que eles achavam, ou porque eles olhavam que aqueles homens eram como gigantes. O relatório deles estava sustentado no que eles ouviram de Deus. Deus disse. Será que o nosso relatório da nossa existência está sustentado nessas verdades? Ou o que Deus disse para nós é subjetivo, é volátil? Se você é essa pessoa que vive como aqueles 10 espias, que o seu relatório sempre é pautado muito mais pela sua ansiedade, pela sua incerteza, pelo seu medo, pela sua insegurança, por olhar para o Senhor como um Deus que talvez não é tão grande e poderoso assim, e se você se desviar, lembre-se, o autor de Hebreus fala isso. O autor de Hebreus chama a atenção. Aqueles homens lá atrás sofreram a punição. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como nós nos livraremos da justa ira de Deus e do cálice da sua ira, se nós negligenciarmos a salvação? Se os teus olhos, se os teus ouvidos se perdem nas coisas dessa terra, dessas coisas, e você começa a supor que você está bem com Deus através do seu mérito, ou da sua boa razão, ou da forma com que você faz isso, aquilo lá, ou outras coisas que você coloca como elementares, meu irmão, deixa eu já falar uma coisa para você, talvez você já se desviou. Com amor, nós somos aqui quase 200 pessoas. Será que todos estamos caminhando para a mesma cidade celestial? Nós na teologia falamos sobre a igreja invisível de Deus, que é o povo que Deus escolheu e faz parte disso. Mas dentro dessa igreja invisível, que estamos a caminho, tem pessoas que nem sabem o que estão fazendo, que são um joio no meio do trigo, que o texto bíblico fala para nós não arrancarmos, porque nós não temos a compreensão clara de entender quem é e quem não é, que lá no final, o Senhor da colheita, ele vai queimar com palha. Pessoas que estão no meio da multidão, porque são levadas pela multidão. Porque olha quanta gente vai lá. Não, porque isso aqui é verdade, a gente tem que fazer.
mas não estão ali pelo Rei da Glória, pelo Senhor soberano. Estão caminhando. Mas a pergunta é, se eles forem desobedientes, se eles se desviarem e se eles negligenciarem as verdades concretas da salvação, eles vão chegar no lugar final? Não. É muito estranho que nós, como seres criados por Deus, que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, regenerados com uma nova vida, continuemos caídos. É estranho alguém que professou a fé, ou supostamente professou, sabe, desistir da vida cristã e sabe-se lá fazer o quê? Não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque aquele que recebeu de Deus a bendita salvação, naturalmente, ele sempre será impelido a voltar ao Senhor. Porque Deus vai perseverá-lo, vai sustentá-lo. E essa é a graça da bondade de Deus. Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor. O autor de Hebreus coloca Jesus aqui numa realidade que a gente tem que colocá-lo. Senhor, letra maiúscula, o Kyrios, o Senhor. Essa salvação foi anunciada pessoalmente por Deus. O Deus se fez carne. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Esta salvação foi anunciada pelo próprio Deus, pelo Senhor, e foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Aqui só nota de curiosidade, né? O autor de Hebreus está dizendo que ele ouviu da salvação como um terceiro daqueles que haviam ouvido. Foi-nos confirmada pelos que ouviram. Por isso que alguns vão argumentar que o livro não foi escrito por Paulo, porque Paulo sempre categoricamente diz que ele recebeu o evangelho direto do Senhor Jesus. Aqui temos alguém, que não sabemos quem, que ouviu do evangelho de alguém que ouviu do Senhor. O que é essa salvação? O que é a salvação para você? Por que você precisa da salvação? Por que você não pode negligenciar a salvação? Por que ela é necessária? Por que você precisa conhecê-la? 3 perguntas aqui sobre isso. Você pode salvar a si mesmo? Pode você salvar a si mesmo? Se você, obviamente, dizer que sim, você já está perdido. Com todo respeito e amor e carinho a você. A primeira consequência, ou a primeira realidade que você deve se deparar com a sua natureza humana é: eu não consigo resolver meu problema. Eu não consigo resolver. Eu não tenho em mim as capacidades e o poder de resolver eu pessoalmente. Então a primeira coisa que você não pode negligenciar é a compreensão da sua natureza pecaminosa, da sua iniquidade, da sua distância, da sua separação. Quando você negligencia isso, você negligencia a salvação. Porque o homem que não reconhece a sua carência, a sua inutilidade e a sua debilidade diante de Deus, por que ele precisa de um Deus? Por quê? Dentro disso, nos vem um outro elemento. Então eu preciso de alguém. Preciso de alguém. Preciso de algo externo a mim que proveja, que provenha, que nos dê. E aí então a Bíblia nos fala que esse é Jesus, o Salvador. É aquele que Deus proveu. É a oferta, é o próprio Filho de Deus. É Deus amando o mundo e dando o seu Filho, entregando o seu Filho.
Eu sei que parece meio apelativo, mas você entregaria seu filho por um ou por outro, por alguém? Meu irmão, você não entregaria. Talvez você não consegue entregar nem uma ajuda financeira a alguém que pede alguma coisa para você na rua. Sabe, a nossa natureza egoísta, centralizadora, tem dificuldade de entender esse amor incondicional de Deus. Nós deveríamos, naturalmente, diante dessa realidade, ser constrangidos. Constrangidos. Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, que são pessoas, eles carregam em si, qual que é a natureza de uma pessoa? Ela pensa, ela tem sentimentos, ela tem uma existência. Deus, ao entregar seu Filho, ele sofreu, não obviamente na cruz, o Deus Pai, mas ele sofreu ao entregar também seu Filho. Ele sofreu. Ele entregou, mas ele se alegrou porque o seu filho foi obediente. Ele teve prazer na obediência do filho. Ao ponto do texto bíblico falar para nós que Deus se agradou de moê-lo. E aí então, qual é a nossa realidade da salvação? Você não conseguia. Deus enviou alguém. Esse alguém é um ser pessoal que substitui, que toma a tua punição, que leva sobre ele mesmo o seu castigo, a sua transgressão. Isso é uma verdade. Como você vai escapar ou como você vai ser beneficiado pela graça de Deus se você negligencia essas verdades? Se isso para você é um mito, aquilo ou aquele outro. Não. Como pode Deus entregar o seu filho totalmente por você e você fazer disso algo que não faz sentido? Ou é apenas uma história? Não. Foi confirmada. Foi confirmada. Verso 4, caminhando para o final, o autor, falando àquele povo, diz: olha, Deus também deu testemunho dela, da salvação, por meio de sinais, milagres, maravilhas, dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Vamos imaginar um cenário aqui. Livro escrito 25 anos após a morte de Cristo, talvez 30 anos, olhando num panorama um pouco mais longo. Jesus viveu e perambulou pelaquela região da Galileia, da Judéia, da Samaria. Há textos bíblicos que nos falam que em povoados, em cidades que Jesus entrou, ele curava todos os doentes. Todos. Não é que ele chegava ali e curava a dor de cabeça de um ou de outro, não. Onde ele chegava, as multidões traziam as pessoas, os endemoniados, as pessoas diante dele, num cenário do primeiro século em que a medicina, os remédios, as coisas eram pífio. A qualidade de vida e a mortalidade, em especial até mesmo das crianças, era breve. As pessoas morriam por causa de uma febre naquele período. Imagina o que está acontecendo naquele cenário. O autor do Evangelho, João, capítulo 21, verso 25, João, no seu evangelho, ele vai listar algo que me impressiona muito. Ele fala assim: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Meu irmão, o que nós lemos na Escritura, que obviamente é uma palavra autoritativa e inerrante de Deus, mas é apenas um quadro de como foi o ministério de Jesus. São cidades e cidades, são povoados e povoados, são multiplicação, por exemplo, de comida para 5.000 homens, sabe-se lá quantas mulheres e pessoas que estavam junto. Ainda ele fez isso 2 vezes, porque talvez eles acharam que não estava bom o suficiente. Sabe, ele
ressuscitou pessoas. Pessoas que estavam, por exemplo, como Lázaro, morto há 4 dias. Mulheres que eram viúvas. As pessoas tocavam nele, eram curadas. O autor de Hebreus está dizendo para nós, olha, essa realidade que foi apresentada através do ministério terreno de Cristo é incontestável. Nós estamos a 2000 anos de distância. Mas eu não tenho dúvida que aqueles homens ali há 25, 30 anos, os hebreus, que alguns deles viram o ministério terreno de Cristo, ou tiveram um primo, um parente, um irmão, quantos ali não tiveram um testemunho de alguém que foi curado, de alguém que foi transformado, de alguém que recebeu um milagre, de um tio, de um primo, de um irmão, de um avô, de um parente? Meus irmãos, vocês acham que isso não se espalhou como um vento pela face da terra? Ninguém segurou essas verdades. Ninguém segura isso. É até interessante que Jesus falava, olha, não fale nada para eles, tá? Vá lá, entrega a tua oferta, meu irmão. O cara era cego. Você entende a realidade? O que o autor de Hebreus está dizendo para nós aqui, que é absoluto e verdadeiro, que somente alguém poderia fazer isso. Somente alguém. Deus. Deus. E não que seja necessário, ok? Nós temos que esperar hoje por milagres, sinais ou demonstrações, isso para crermos em Jesus. O próprio Cristo falou na palavra, falou, olha, é bem-aventurado aqueles que não precisam ver essas coisas para crer em mim. Mas os milagres, os sinais e as maravilhas dentro do ministério terreno de Jesus Cristo era uma demonstração da parte de Deus, uma aprovação do seu ministério, como dizendo, um carimbo testificando, esse é do Senhor, esse é o Filho de Deus. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Para finalizar, eu queria deixar 2 perguntas em relação a esse texto para nós. A primeira delas é: você tem ouvido com atenção? Sabe, ou você está aqui hoje de passagem? Você tem ouvido com atenção a palavra de Deus? Às vezes eu leio o texto bíblico e eu fico assim, eu falo, Senhor, é isso aqui mesmo que está escrito? Sabe, você abraça essas verdades reveladas pelo Senhor como algo imutável, eterno, profundo e inegociável com a sua vida? Ou os seus ouvidos são seletivos? Segundo ponto, diante disso, olhando para essa realidade, o que tem atraído os teus ouvidos? Que tem tomado o teu tempo, o teu coração, o sabor da sua vida e os desejos do seu ser mais do que as coisas de Deus? Sabe, quais são os ídolos? Qual é a imagem que você tem criado? Hoje na abertura, muito bacana quando o Mário, ao nos ministrar sobre o texto de Isaías, nos falou sobre isso. Nos falou como que está a nossa imaginação, a nossa compreensão de quem Deus é. Hoje, nessa igreja, nesse lugar, Deus quer que você conheça como Ele é e não como você pintou um Deus. Deus somente é conhecido pela forma com que Ele se revela. Nós só chegamos ao conhecimento de Deus porque Ele se revelou. Porque Ele disse quem Ele é. Moisés, Senhor, quem eu vou dizer? Eu sou. Isso basta. Quem é Deus para você? Feche teus olhos no seu lugar. Santo Deus, tira de nós a idolatria, o paganismo e uma ideia equivocada
acerca de quem o Senhor é. Leva-nos, Senhor, a contemplar por meio da Tua palavra e darmos ouvidos e não negligenciarmos a revelação de quem o Senhor é. Nos fortalece para que Jesus Cristo seja sempre o nosso único e suficiente Salvador. E livra-nos de nos desviar dessa verdade. No nome santo de Jesus. Amém e amém.